Utilizando essa ferramenta com IA, podemos criar um livro completo em menos de 1 hora e é impressionante a qualidade do conteúdo gerado. Vamos fazer uma pesquisa sobre o tópico do livro, escrever da introdução à conclusão e formatar o texto para ele ficar pronto para você só fazer upload na plataforma que for vender, como por exemplo em formato de e-book na Amazon. Até tem outras estratégias para criar livros com IA, mas até agora essa foi a melhor que eu encontrei e nesse vídeo eu vou te passar o tutorial completo. O meu nome é Tainara e seja muito bem-vindo ao canal Negócios em Mente. Aqui você aprende tudo o que precisa sobre marketing, negócios e inteligência artificial. Então vamos começar o tutorial e para isso a gente vai utilizar a ferramenta Ghibli Create, que é essa daqui. O site é create.ghibli.com, que é esse que está aparecendo aqui em cima, mas eu vou deixar o link aqui embaixo também para facilitar, que é só você clicar e já vai abrir direto aqui na ferramenta. Depois que você abrir a ferramenta, é só criar a sua conta e em seguida vai abrir este painel aqui. E agora a gente vai clicar em New Project aqui em cima e caso fique melhor para você, você pode traduzir essa página para português. É só clicar nesses 3 pontinhos aqui em cima e depois aqui embaixo em Traduzir. E fica tranquilo porque o livro que a gente vai criar, claro, é em português. Então, eu vou clicar aqui em New Project e eu vou começar aqui alterando o nome desse projeto para ficar mais fácil da gente encontrar ele depois aqui na plataforma. Então, eu vou trocar aqui para Produtividade, que é o tópico que a gente vai escrever um livro. E aí você, claro, adapta esse vídeo para o seu nicho, para o tipo de livro que você for criar. Então, aqui no Ghibli tem bastante coisa que a gente consegue fazer. Inclusive, deixa eu digitar um texto aqui só para te mostrar, ó. Se a gente seleciona o texto, abre essas opções aqui. E clicando aqui nesse robozinho, tem algumas opções que a gente pode fazer, como por exemplo, reescrever, corrigir a gramática, continuar a escrever, mudar o ponto de vista, mudar o estilo de escrita, simplificar e melhorar esse conteúdo, aumentar esse conteúdo. Por exemplo, eu posso pedir aqui para ele, escreva a introdução de um livro que fala sobre produtividade no trabalho, como trabalhar menos e produzir mais. Então ele gerou essa introdução, ficou bem curta, eu posso pedir para ele gerar uma introdução maior, mais completa, mas o que eu quero te mostrar é essa função onde ele complementa mais esse conteúdo. Então eu vou clicar aqui em inserir, agora eu vou selecionar todo esse texto que ele criou e vou clicar aqui em Enrich Content. Essa opção aqui, ela é muito boa justamente porque ela vai adicionar mais texto, vai melhorar, vai trabalhar melhor esse conteúdo. Então aqui ele está escrevendo, como você pode ver, em português, então essa ferramenta funciona em português também. E agora eu posso clicar aqui em Replace e aí ele vai substituir então aquele texto antigo, ó, por esse novo. Então já ficou uma introdução bem maior, mas não é dessa forma que a gente vai fazer também, só quis te mostrar que tem essa opção para você depois conseguir fazer as alterações do seu livro. Então a gente vai começar clicando aqui em cima, ó, nesse robozinho onde tem vários templates prontos e a gente vai começar fazendo uma pesquisa sobre o tópico do livro. Então eu vou clicar aqui em Research e aí como você pode ver aqui, ó, tem diversas análises que ele pode fazer, por exemplo, de categoria, analisar essa categoria na Amazon, analisar a palavra-chave, um termo específico, né? Tem também análise do YouTube e do Google, mas a que eu vou te mostrar agora é a da Amazon. E aí a gente altera aqui, então, qual Amazon que é para ele fazer essa análise. Eu vou selecionar aqui amazon.com.br. E aqui na parte de qual que é a palavra-chave para ele procurar o termo, eu vou digitar como ser mais produtivo. E você pode fazer análise aqui com diferentes termos também. Você pode voltar aqui e fazer outras para você conseguir pegar uma boa quantidade de dados. Então, eu vou selecionar aqui 5 livros e depois é só clicar em Search. Aí ele vai demorar aqui uns minutinhos, no máximo 10 minutos, mas geralmente quando eu faço, em questão de 5 minutos já está pronto. Ficou pronto aqui, então ele traz aqui alguns livros e depois ele faz uma análise. Por exemplo, o primeiro livro é Controle o seu tempo, a fórmula para se focar no que realmente importa e alcançar consistentemente os seus objetivos profissionais e pessoais. Aí ele mostra aqui a visão geral desse produto, por exemplo, o preço, e aí ele mostra aqui outros livros também, como por exemplo esse outro aqui, Como se tornar mais produtivo. E depois aí sim ele começa o resumo da avaliação dessa categoria. Então o que os usuários mais gostaram no livro, por exemplo, linguagem simples e direta sem rodeios desnecessários. Os pontos fortes, as fraquezas e estilo de escrita e linguagem.
Depois, análise de palavras-chave, tanto essas simples, de cauda curta, como também aqui de cauda longa. E depois ele mostra, então, a vantagem competitiva. O que a gente pode fazer para ter uma vantagem? Por exemplo, aborde questões psicológicas mais profundas, como o impacto da saúde mental na produtividade, para fornecer insights holísticos sobre o assunto. Depois ele traz aqui outros livros e também ali a análise com esses mesmos pontos que a gente viu anteriormente. Então, isso aqui é bem interessante para você entender melhor o seu nicho. Faça com mais de um termo de pesquisa aqui, para você conseguir ver várias análises e você conseguir ver vários pontos aqui. Você pode até pegar esse resultado, colocar no ChatGPT e pedir para ele te dar insights do que você pode fazer então no seu livro. E caso você queira, o legal também é salvar no projeto para você conseguir consultar isso aqui depois. Então, é só clicar em salvar, aí você coloca aqui, por exemplo, pesquisa e pronto, ele já vai salvar. Espera ele sozinho sair dessa página, não clica aqui no X. E aí vai ficar salvo aqui então, ó, em pesquisa, aqui nas suas notas. Aqui em pesquisa, ó, vai ter tudo isso que a gente viu. Bom, agora vamos então criar o título. Para isso a gente vai clicar novamente aqui nesse robozinho e vamos aqui embaixo em Title Generator. Eu vou selecionar aqui de não ficção, aí se o seu for ficção você seleciona ali. E aqui a gente vai adicionar uma breve descrição sobre o livro. Então, por exemplo, então adicionei ali a descrição, a audiência eu vou colocar adultos, aí aqui eu vou selecionar livros. A categoria, nesse caso, eu vou selecionar aqui autoajuda e vou selecionar aqui também em gerenciamento do tempo, né? Porque ser produtivo também envolve gerenciar o seu tempo. Pronto, agora a gente vai clicar aqui em procurar e ele vai gerar títulos, então, para esse livro, conforme as orientações que a gente colocou aqui. Aí você seleciona ali as categorias conforme o seu caso e, novamente, caso você não fale inglês, é só traduzir a página para português, que vai aparecer aqui as opções em português. Depois, na hora que a gente for gerar o livro, ele vai gerar tudo em português, tudo certinho, mas nessa primeira parte ele também gera os títulos em inglês, o que não tem problema, porque a gente pode só traduzir lá no ChatGPT. É um pouquinho chato? Sim. Poderia ser título já em português? Poderia. Mas no caso dele gerar em inglês, a gente utiliza ali o ChatGPT, em questão menos de 5 minutos a gente já consegue traduzir esses títulos. Então aqui, ó, ele trouxe títulos em potenciais. Aí eu vou selecionar esses aqui e a gente vai lá no ChatGPT. Lembrando, né, a gente pode ir no ChatGPT e você pode traduzir aqui a página também. Só que traduzindo a página vai ser com a tradução do próprio Google e eu prefiro a qualidade de tradução do ChatGPT, ainda mais considerando que vai ser o título do nosso livro. Então, eu vou digitar aqui para ele, traduza o texto, traduza os títulos abaixo para português do Brasil. E aí, vou adicionar aqui eles entre chaves. E pronto, gente, rapidinho, ele já separou aqui, então, esses títulos, ele ainda está terminando de traduzir. E aí, eu vou selecionar esse aqui, desbloqueando estratégias inteligentes de trabalho. Você pode até pedir aqui para o ChatGPT fazer uma análise, selecionar quais desses títulos chama mais atenção para o seu livro. Então, você pode fazer em conjunto também essas duas IAs, o ChatGPT e o Ghibli. Você também pode salvar aqui em projetos, caso queira. Caso não, você pode só fechar. E aí, a gente vem aqui nas notas e já deixa salvo aqui, então, o título. Depois de criar o título, a gente precisa criar o outline, a gente precisa criar a estrutura, então, desse livro. A gente vai vir aqui novamente, então, no robozinho e vamos selecionar Outline. A audiência eu vou colocar adultos, não ficção. O número de capítulos que a gente quer que esse livro tenha, vamos supor, por exemplo, que eu queira que ele tenha 7 capítulos. Aqui no número de palavras eu vou colocar, por exemplo, 60.000. E aí embaixo eu adicionei o título que a gente criou anteriormente. Opa, tem que cuidar porque conforme vai mexendo no mouse aqui ele vai descendo, vai trocando, aliás, o número. Então, é bom descer aqui por essa barrinha. E aí, adicionei aqui, então, o título, depois o gênero, autoajuda, o tópico principal, produtividade, e aqui eu coloquei, então, uma explicação sobre o livro. E aqui embaixo eu já adicionei que o livro será em português do Brasil. Isso aqui é importante para ele gerar essa parte toda em português. Depois é só clicar aqui em Generate. E aí a gente vai esperar alguns minutinhos e a gente vai ter toda a estrutura do livro pronta. Pronto. Agora eu vou clicar aqui em salvar em projeto. Vou salvar como outline para ser melhor para eu te mostrar o resultado. Pronto. Então,
ele adicionou aqui o título, né, Desbloqueando Estratégias Inteligentes de Trabalho. E aí aqui por exemplo, o subtítulo do livro, Aumentando a Produtividade com Menos Esforço, nichos do livro, produtividade pessoal, gestão de tempo, desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento. E tamanho do livro, 7 capítulos e um total de 60.000 palavras. Depois, qual que é esse objetivo? Qual que é o objetivo desse livro? Então, ensinar técnicas práticas de gestão do tempo que permitem aos profissionais otimizar seu fluxo de trabalho, resultando em maiores níveis de produtividade com menos esforço. Pois objetivo 2, 3... Qual que é a chave? Quais são as perguntas que os leitores vão querer responder? Quais são as respostas que os leitores vão ter ao ler esse livro? Como, por exemplo, como posso ser mais produtivo no meu trabalho sem me sentir sobrecarregado? Depois, a audiência. Aí aqui ele colocou outras coisas, como uma análise da competição. E aí sim, aqui embaixo, então, a gente tem um resumo dos capítulos. Então, a introdução. Por exemplo, explique por que a produtividade é essencial no mundo moderno e como as demandas do dia a dia podem levar ao estresse e à exaustão. Exemplo. Aí ele coloca aqui outros detalhes e depois aí ele vai então para o capítulo 1 e veja como ele dá aqui bastante pontos já que vão ajudar na produção, né, desse livro. Depois a gente tem capítulo 2 e assim em diante. Então esse aqui é bem completo e a gente vai utilizar esse aqui no momento que a gente for escrever o livro, que já é o próximo passo. Você precisa organizar várias etapas do seu projeto e para isso é muito importante que você utilize uma ferramenta de gestão de projetos. E a que nós indicamos é o Monday, é a melhor que tem no mercado atualmente e eles têm um plano grátis muito completo, que inclusive você pode adicionar uma pessoa para fazer parte dessa gestão do seu projeto. Então até 2 pessoas o plano é grátis. O link dela para você acessar está aqui na descrição, junto com outras ferramentas que utilizamos e indicamos, por exemplo, a que utilizamos para criar os mapas mentais aqui dos vídeos. Então dá uma olhadinha aqui na descrição. Agora a gente vai criar o conteúdo e a gente vai capítulo por capítulo. Então a gente poderia começar inclusive com a introdução. Então vamos lá, para a introdução eu vou selecionar aqui então esse resumo que ele deu. Aí eu vou clicar aqui novamente no robozinho, Content Writer dessa vez. E agora a gente vai colocar aqui Chapter, sem ser não ficção, né? Aqui eu vou colocar a introdução e aqui em Chapter Outline eu vou colocar justamente todo esse texto que ele separou pra gente anteriormente, né? Que eu já copiei, então é só dar um Ctrl V. Aqui eu posso selecionar um tom, por exemplo, objetivo, mas eu vou colocar otimista. O estilo de escrita também, eu vou colocar persuasivo, mas você pode colocar outros aqui, por exemplo, formal, informal, jornalístico, acadêmico, poético, enfim, tem várias opções que você pode escolher. E o público-alvo, eu vou só colocar aqui adultos, mas você pode colocar também aqui a audiência que ele separou naquele documento anterior. E depois é só clicar em Generate, e ele vai começar a gerar então aqui essa introdução. Novamente pode demorar até 10 minutos, mas no geral ele acaba entregando um pouco antes, acaba sendo bem rapidinho. Depois que ele criar cada um desses conteúdos, que a gente vai fazer capítulo por capítulo, lógico, é muito importante que você revise e veja se as informações estão todas corretas, adicione também algum comentário seu, o seu conhecimento ali, enriqueça mais esse conteúdo, até para você entregar um conteúdo ali de qualidade, né? Então lembre ali de revisar e fazer as suas alterações. Algumas alterações no texto você pode fazer também utilizando a IA e eu vou te mostrar como fazer assim que ele terminar aqui. Pronto, foi só eu falar e ele já liberou aqui então essa introdução. Eu vou clicar aqui em Save to Projects de novo. Dessa vez eu vou pedir para ele adicionar numa nova seção e eu vou colocar aqui introdução. Agora eu posso fechar aqui, ó. E aí aqui embaixo, ó, nas seções, eu posso apagar até essa seção 1, ó, que foi aquela introdução que a gente criou primeiro com ele, né? Agora como a gente criou outra. E aí a gente tem aqui então essa introdução, eu posso apagar essa parte de tokens. E aqui a gente tem então todo esse texto. Agora vamos então pro capítulo 1. E para isso, eu vou vir aqui em Outline novamente e vou selecionar aqui no capítulo 1, vou selecionar tudo que ele colocou aqui no capítulo 1, que é bastante coisa. Essa parte de links não precisa colocar, então eu não vou adicionar. Eu vou selecionar agora novamente o robozinho, Content Writer. Agora eu vou colocar aqui Chapter novamente, não ficção. E agora sim é um capítulo normal, né? Aí você pode colocar aqui mais ou menos a média de palavras que você quer para esse capítulo. Vamos supor, por exemplo, de 3.000 a 3.600.
Aí eu vou colar aqui então novamente. Dessa vez aqui no tom eu vou selecionar eu vou selecionar objetivo. E no estilo de escrita deixei persuasivo novamente e no Target Audience eu vou colocar adultos e novamente é só clicar em Generate. Pronto, ele terminou, novamente eu vou salvar nos projetos, dessa vez eu vou colocar aqui capítulo 1. Vou apagar novamente aqui os tokens. Aqui a gente tem então mais um capítulo, ó, completamente escrito aqui por essa IA. E agora eu vou fazer isso aqui para todos os outros capítulos. Depois que você terminar então de adicionar tudo, da introdução à conclusão, chegou o momento de exportar. Para isso a gente vai clicar nesses 3 pontinhos aqui em cima e depois Export V2. Aqui em cima a gente consegue alterar o tamanho, então você pode alterar conforme o seu projeto. E aqui a gente consegue ir vendo, ó, como que está esse livro aqui no Kindle. Ó. Então tem aqui as seções e você pode trocar esses nomes caso você queira, né, lá naquela outra parte que eu já te mostrei. E aqui conforme a gente vai indo, ó, a gente consegue ver esse livro aqui no Kindle. Se a gente clicar aqui em configurações, tem algumas coisas que a gente consegue ajustar. Então, se é para mostrar a tabela de conteúdo ou não, se é para mostrar as imagens e links ou não. E aí também aqui, ó, por exemplo, na tabela de conteúdos, né, você pode ajustar as fontes, qual que é o alinhamento, tamanho, isso em todos, né? Também no título. E aí aqui a gente vai adicionar então o título desse livro. Ó, deixa eu voltar aqui no começo, na primeira página. Aí se você tiver um subtítulo, você pode adicionar aqui também. Aí no autor você coloca o seu nome e a gente vai alterando e ele vai mostrando aqui como que vai ficando. Enfim, depois você pode alterar aqui também como que é para ficar o cabeçalho e rodapé, depois os títulos, os parágrafos. E lembrando que você pode traduzir aqui, ó, para o português e aí fica bem mais prático então de entender aqui tudo que tem de configuração. Também cabeçalho e margem. Depois que você fizer todas essas alterações, aí você só clica aqui em exportar. Aqui embaixo pode selecionar qual que é o tipo de arquivo, eu vou selecionar PDF, mas se quiser pode baixar daquele modo Kindle também. Então vou clicar aqui em exportar e pronto, a gente tem aqui o nosso livro. Ó, então aqui tem a introdução e toda a continuação do texto e também a marcação das páginas. Essa ferramenta ela tem um plano grátis, mas ela não permite utilizar aqueles templates que a gente usou para criar, por exemplo, o título, outline e também os capítulos. Você só consegue usar aquela parte de como se fosse um Word dele, né, para você escrever. Então não inclui a IA, pelo menos nesse momento, e ele libera só 20.000 tokens por mês para você utilizar, 20.000 fichas. Clicando aqui, ó, que é o número de tokens que você pode usar todo mês. Então acaba sendo bem limitado no nível grátis e por isso que é melhor utilizar então o plano pago, que começa a partir de $22 por mês, que dá em média ali R$110. Dependendo do preço do seu livro, você vai precisar vender ali 3, 4 unidades e você já paga a ferramenta. Lembrando que você vai utilizar a ferramenta paga enquanto você estiver criando esse seu livro. Inclusive, eles têm teste grátis, então se você finalizar o seu livro no período de teste grátis, você não precisa nem chegar a assinar a sua ferramenta. Eles pedem para adicionar cartão de crédito quando você vai fazer o teste grátis, mas eles não fazem a cobrança, né? Só depois desse período, que se eu não me engano são 7 dias grátis. Inclusive, este vídeo, quando eu gravei para você, eu estava utilizando no período de teste, né? Então, depois que você utilizar, aí é só cancelar o plano. E você pode divulgar esse seu livro através do TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, então em formato de vídeo. E eu te mostrei como criar vídeos em massa utilizando o ChatGPT e o Canva nesse vídeo que está aparecendo aqui.